chamar o Olívia Cauane aqui comigo, para nós recapitularmos juntos com vocês a lição 5 da nossa escola sabatina. Chegaram rápido, pensei que eu me deixar aqui, hein? Bom dia, Olívia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, feliz sábado. Muito bem. Lição 5, então, da nossa escola sabatina. Fazendo um pequeno resuminho do que a gente viu até aqui, muita gente voltando de férias, daqui a pouco está chegando primeira vez no ano na igreja, não sei se estava acompanhando a lição, a ideia é que todos estivessem acompanhando, mas a gente entra no estudo do capítulo 4 do livro de Daniel, e antes de falar do próprio estudo, eu acho que é bom a gente também deixar a oportunidade de vocês estarem participando com nós através da interativa. É isso mesmo, Olívio? Conta para nós aí como é que funciona. Hoje, inclusive, nós tivemos um pequeno problema técnico com o celular da igreja, então vou estar disponibilizando o número do meu celular mesmo, que coincidentemente é o mesmo, só muda o prefixo. Então logo o Duda vai estar projetando para que a gente possa então interagir com participações, perguntas, não apenas vocês que aqui estão, mas todos aqueles que estão acompanhando à distância pela internet. Então vamos fazer inclusive algumas perguntinhas aí para vocês, antes disso vocês já podem ir participando conosco. Mas como eu estava comentando, a lição 5, ela vem após, né, ela está tratando do capítulo 4 de Daniel, e quando a gente estuda os 3 primeiros capítulos de Daniel, a gente vê uma didática de explanação, em que primeiramente a gente trata da história do povo, né? Então algumas pessoas, né, o povo de Israel, foi cativo, chegou na Babilônia. No capítulo 2 a gente entende essa história numa amplitude ainda maior, no qual a gente verifica uma profecia não só necessariamente para o povo, mas para o mundo inteiro, uma vez que a estátua ela representa os reinos que já passaram e o que há por vir. No capítulo 3 a gente entra no quesito adoração, onde Mesaque, Sadraque e Abednego tiveram a experiência da fornalha, e aí a gente já começa a remeter, aplicando para os nossos dias, o que acontece na igreja, no ambiente de adoração. Os 3 estavam juntos, se fortalecendo, buscando adoração ao Deus verdadeiro. E agora no capítulo 4 a gente entra na questão do orgulho, uma questão bastante pessoal, então vai fechando um funil, onde a gente primeiro tem uma história macro, onde a gente se enxerga como um dos personagens, e agora a gente chega como, isso aplicando no nosso dia a dia, na prática da nossa vida, como sendo algo especificamente para nós. Então a gente vai estar tratando da questão do orgulho, através da história do rei Nabucodonosor. E aí a gente tem a oportunidade, nesse momento, de estar refletindo sobre questões do próprio eu, nessa questão do orgulho, não é verdade? E a lição já começa no sábado falando que o orgulho tem sido considerado o verdadeiro pecado original. O que vocês acham? É isso mesmo? É o pecado original? Cauane, quer falar alguma coisa? Então pense. Bom, eu vejo assim que nós temos sempre esse problema. E alguém perguntou, quando eu tenho um pensamento assim de admiração por uma pessoa, pelo talento dela, e eu desejo ter aquilo, isso é errado, isso é pecado? É uma pergunta que nós vamos analisar aqui no contexto da lição. O que eu poderia dizer inicialmente é que quando você tem essa tendência a se comparar com alguém pelo talento que essa pessoa apresenta, você tem 2 opções. Ou você busca se aproximar daquele parâmetro, ou você tenta diminuir o brilho daquela pessoa pela, muitas vezes, até insignificância sua. Então, esse é o ponto que muitas vezes a gente acaba incorrendo num erro. Porque se você percebe assim, 2 pessoas estão lado a lado, nenhuma delas está se destacando. Vamos pensar pela estatura, para comparar bem esse tema. E você percebe que aquela pessoa está se sobressaindo, ela está mais elevada. Aí você pensa, tá, eu não vou conseguir chegar a esse nível, mas eu posso fazer com que ela diminua, para que eu, na minha estatura, seja notado. Esse é o erro. Quando você usa algo próprio, para enaltecimento próprio, para engrandecimento, aí você começa a pisar num terreno perigoso. Até vou perguntar para a Cauane, o que você entende como sendo assim o maior perigo desse sentimento? Porque orgulho todos nós temos, Nos sentimos muitas vezes, até alguém fala, né, orgulho santo. É uma coisa assim que a gente não consegue entender direito, uma contradição parece, mas
Vamos pensar, tem certas coisas que você vê satisfação, se sente bem, se sente orgulhoso de determinadas pessoas até. Mas qual é o ponto onde o orgulho se torna assim um perigo para a nossa vida? O orgulho, na verdade, você comentou do orgulho santo, né? É um orgulho, nesse sentido, do orgulho que a gente vai estudar na lição, não é o orgulho santo, tá? É um orgulho mais para o sentido de aquela sensação de grandeza, né? Que eu acho que é onde a pessoa perde o ponto do equilíbrio, até onde eu vou e até onde o outro também é importante. Ela se sobrepõe, independente da identidade do outro, ao invés dela afirmar a identidade do outro em Cristo, ela deixa transparecer muito mais a identidade dela, porque ela quer se sentir maior. Então, esse que é o grande perigo e que a lição aborda e traz o exemplo do rei, né? Porque o rei, ele era extremamente arrogante e ele tudo o que ele fazia era, digamos, para a grandeza dele, né? Conforme ele foi declarando no livro de Daniel. E essa história se repete, né? A gente vê no comentário da lição de sábado, e citando aqui o que aconteceu no céu, diz assim, finalzinho do primeiro parágrafo, quem tem a lição com comentário diz assim, ó, ele caiu pela mesma razão que milhares de pessoas estão caindo hoje, pela ambição de ser o primeiro, pela relutância de estar sob restrições. O Senhor quer ensinar ao ser humano a lição de que, embora esteja unido à igreja, não está salvo até que tenha o selo de Deus colocado sobre si. E é algo que muitas vezes a gente pensa, por estar na igreja, estamos considerando o ambiente santo da igreja e por aqui estarmos já é suficiente, né? Então, por estarmos indo sábado de manhã, por sermos adventistas, por guardarmos os mandamentos, isso se torna suficiente. E aqui ele está trazendo uma amplitude maior, e foi o que aconteceu no céu, e é o que acontece com muitos de nós hoje em dia, né? Infelizmente. E para passar um pouquinho, para contar um pouquinho da história, para entrar um pouquinho na história, eu acho que vale a pena a gente resumir aqui em poucas palavras o que aconteceu. O que o capítulo 4 traz, né? Ele traz um sonho, mais uma história que aconteceu através de um sonho, uma revelação, em que o rei tinha visto uma grande árvore, e era uma árvore bonita, né? Uma árvore frondosa, uma árvore robusta, e que alcançava o céu, e um ser celestial ordenado, e a lição fala aqui, no sonho, o rei tinha visto uma grande árvore que alcançava o céu, e um ser celestial ordenando que ela fosse cortada. Somente o toco e as raízes deveriam ser deixadas na terra, e seriam molhadas com o orvalho do céu. E aí Daniel foi chamado para interpretar esse sonho. E ele sabia qual era a interpretação, não é verdade? Até pensando assim, não nos esqueçamos que o rei já havia tido um sonho, o primeiro sonho. O primeiro sonho, vocês lembram, ele sonhou com aquela estátua, onde ele, o reino de Babilônia, era representado pela cabeça de ouro. Então ele já sentiu um certo privilégio, porque ele era a cabeça. Aí ele manda construir aquela estátua, só que essa estátua, representando todo o mundo, era toda de ouro, ou seja, ele tinha no pensamento dele o engrandecimento próprio, porque ele via assim que Babilônia não iria acabar, o domínio de Babilônia sobre todas as nações do mundo não terminaria, como Daniel havia profetizado, como Deus havia revelado ao rei, demonstrado ao rei através do próprio sonho. Mas toda a estátua era de ouro, ou seja, ele imaginava que todo o mundo seria dominado por Babilônia. Então aquilo já demonstrava orgulho. Depois nós conhecemos exatamente quais foram as consequências dessa atitude do rei, o que ele fez. Ele construiu então aquela estátua, submeteu todos à adoração. Aqueles 3 jovens não se prostraram diante da estátua. O rei pôde testemunhar ali o poder de Deus, o livramento de Deus, mas mesmo assim ele não reconheceu a autoridade de Deus. Ou seja, ele manteve o orgulho, ele manteve aquele pensamento. Agora ele tem uma nova situação, onde ele tem esse sonho, né? Sonha com a árvore, enfim, e percebe que ali, nós percebemos ali que Deus estava concedendo a ele uma nova oportunidade de pensar algo que estaria de acordo com o que Deus havia planejado para ele, inclusive, não apenas para a história do mundo, né? O irmão Daci quer falar alguma coisa? Veja, a gente não estará aqui disponibilizando o microfone até por questão de tempo, enfim, por isso a gente pede daí que divulgue o telefone aqui pelo telão, pela internet, telefone celular, que a gente daqui a pouco vai
tomar conhecimento do que está acontecendo. Mas vamos, o irmão Darcy aqui é uma pessoa que gosta de falar bastante em público, né? Então ele vai fazer aqui uma contribuição. Eu vou falar bastante para que o tempo corra mais rápido. Eu vi duas explicações, orgulho e humildade. Orgulho é um elevado conceito que alguém faz de si mesmo. É o que aconteceu com Nabucodonosor. O contrário, humildade, virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza ou do nosso pouco ou nenhum mérito. Falou bastante, né? Falou pouco, mas disse tudo, não é? Porque esses conceitos abordam exatamente esse confronto aqui que estava acontecendo, onde o rei procurando demonstrar o seu orgulho, a sua autossuficiência, e também dizendo que ele não dependia de Deus, que Deus poderia ter o seu plano, mas que ele agiria da forma como ele bem entendesse. E é o que nós fazemos, né? E ele coloca ali uma situação, até Eduardo Cauane, em que fala sobre os pobres, né? Você lembra exatamente o ponto ali que ele comenta, Cauane? É a questão dos pobres. Veja, na lição anterior, do trimestre anterior, nós abordamos ali várias vezes aquela questão de que os necessitados, aqueles que eram carentes e que mereciam uma atenção especial. A Bíblia toda sempre nos mostra, chama atenção para esse ponto, assistência aos pobres. E na outra lição também do penúltimo trimestre, no terceiro trimestre de 2019, também falava sobre isso. Então nós vemos que reiteradamente essa questão de pobres aparece. Eu acho que na verdade é porque quando você trabalha em favor dos pobres, né? Não só, digamos, financeiramente, mas de repente uma pessoa que está pobre de um abraço, né? Ou até emocionalmente falando, quando você atua em favor de uma pessoa, você esquece o seu próprio eu, né? Você enaltece o que o outro tem de melhor e deixa você um pouquinho de lado, tira você um pouquinho da cena. E Nabucodonosor, ele estava com o enaltecimento do eu, ele estava tão elevado que, veja, teve um sonho, né? Ele teve o incidente da fornalha e nada disso foi suficiente para ele perceber que ele era desse tamaninho na terra e que Deus era o dono tudo do universo. E aí teve de novo essa oportunidade e Daniel alerta ele. Falou, olha, ajuda os pobres, né? Se arrependa. Quem sabe Deus não tenha piedade, né? Mas eu acho que é justamente porque ele ia mudar a perspectiva dele em relação ao que ele estava fazendo com o reino, entendeu? Com a própria vida dele, na verdade, né? Ele ia passar a perspectiva para o outro. Ele ia guardar um pouquinho dele e começar a olhar para o outro. Inclusive, Eduardo, eu queria que você comentasse uma coisa, porque qual era a situação de Daniel nesse momento? Ele tinha uma missão de revelar ao rei o significado do sonho. Veja, já havia acontecido ali pelo menos duas situações em que as pessoas sofreram as consequências por afrontar o rei. Os amigos de Daniel haviam sido lançados na fornalha. Agora Daniel chega diante do rei e tem que falar a ele com sinceridade qual era o significado. Como que ele se comportou, como que ele agiu nesse momento, Eduardo, para digamos assim, de repente não provocar a ira do rei? Essa é uma história que eu acho bastante engraçada e eu, inclusive, uso em alguns treinamentos com a questão de como que a gente deve expressar, né? Como que a gente deve falar para as pessoas, a arte da comunicação. E tem uma historinha que conta uma historinha do rei, não é a história de Daniel agora, mas só para a gente conseguir ilustrar o que Daniel estava passando, porque Daniel ele tinha uma difícil missão, ele tinha que falar para o rei o que ia acontecer com ele, mas ele tinha que usar as palavras corretas. E eu costumo usar essa historinha para ilustrar a situação. Conta essa anedota que existia um rei e o rei também teve um sonho e o rei chamou o sábio para interpretar o sonho. Similar ao que está acontecendo aqui na história de Daniel. E aí o sábio chegou na frente do rei, o rei contou o sonho para o sábio e o sábio disse para o rei assim, olha rei, esse teu sonho quer dizer que todos os teus familiares vão morrer, só tu que vai ficar vivo. O rei pegou e disse, manda prender esse cara é louco, quer matar todos os meus familiares. E nisso, um aprendiz de sábio estava na sala
quando viu essa história, levantou a mão e disse assim: eu posso interpretar o sonho, rei? Na verdade, eu sei o que quer dizer esse teu sonho. Aí o rei estava meio aborrecido, mas falou: então tá bom, interpreta, o que quer dizer esse sonho? Dele: ó grande rei, o seu sonho significa que dentre todos os seus familiares, você, o senhor, é o que terá a vida mais longa. E aí ele ganhou as moedinhas de ouro, o rei parabenizou ele e transformou ele no novo sábio. Na verdade, ele disse a mesma coisa. Um falou que todos os familiares iam morrer, só o rei ia ficar vivo. O outro disse que dentre todos os familiares, o rei é que teria a vida mais longa. Daniel, ele se valeu também desse artifício, quando ele foi falar. Quando a gente verifica na história, a gente, lendo aqui, se vocês puderem acompanhar, Daniel capítulo 4, verso 18 e 19. Não sei se já acharam, Daniel 4, verso 18 e 19. Pedi para a Cauane ler para nós, pode ler para nós aqui? Verso 18 aqui, ó. 18 e 19. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. 19, né? Isso. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio de ti, e a sua interpretação para os teus inimigos. Então, na verdade, Daniel estava preparando o terreno. Depois continua agora aqui no verso do 20 ao 22. Então, Daniel ele preparou o terreno. Ele ficou perturbado, ele ia ter que dar uma notícia que o rei não ia gostar de ouvir, e ele preparou o terreno para entrar na interpretação do sonho. Eu acho que legal que Daniel ele sabia com quem ele estava lidando, né? Porque assim, quando você percebe o contexto psicológico assim de Beltesazar, ele tinha uma arrogância que predominava tudo, né? Então assim, ele sabia com quem ele estava lidando e ele sabia o que o rei queria ouvir, né? Porque o rei queria ouvir o que inflasse o ego dele, e não justamente a verdade. Só que Daniel precisava falar a verdade, então teve todo um jogo de cintura ali, né? Eduardo, antes disso, até tem uma participação, acho que pertinente para esse momento, é o Juarez de Lara. Ele diz assim, ó, que há uma tênue relação entre autoestima e orgulho. Uma observação até do que nós havíamos falado, né? A gente tem que saber identificar isso. Mas aqui diz que Nabucodonosor começava a mudar. Nesse sonho, ele não mandou matar os sábios que não interpretaram o sonho. Então já houve um processo de mudança com relação ao primeiro sonho. Quando ele já imediatamente mandou matar todos os sábios porque não haviam interpretado o sonho, nem sabiam qual era o sonho. Agora não, ele já tomou outra atitude. E isso que vocês estão falando, ele foi um pouco assim habilidoso, Daniel, porque ele tinha que mais ou menos agradar um pouquinho o rei sem comprometer o conteúdo da mensagem. E isso é a gente tem a obrigação, nós temos a obrigação de evangelizar, de falar do amor de Deus, e muitas vezes a gente não sabe como. E aí o Olívio até... Olívio, conta aquela história que tu contou ontem para nós, quando nós estávamos recapitulando. Qual história? Da carroça, que ele foi pregar. História. Na história eu ouvi uma vez, o pastor Jonas Arraes, ele contou, achei muito engraçado, assim, mas é uma realidade, né? Porque eu ouvi uma pessoa que morava num determinado lugar, assim, distante da igreja, era uma região rural, e ele, sábado pela manhã, se preparou, estava indo para a igreja, colocou ali a roupa dele, especial, Bíblia, inário embaixo do braço, e foi caminhando. E no caminho logo veio uma carroça. E parou, olhou para ele, cumprimentou e ofereceu ali uma carona. Ele, como estava assim com o tempo mais ou menos já vencido, ele aceitou a carona. Só que no trajeto ele acabou assim percebendo que talvez aquela pessoa estava tendo uma oportunidade de ouvir aquilo que ele ia falar na igreja naquela manhã, né? E ele pensou logo, eu vou ter que aproveitar essa oportunidade para pregar o evangelho para essa pessoa. Mas como é que eu vou fazer isso? E foi pensando e pensando, eu vou começar com Gênesis e tal, não vai dar tempo. E o tempo passando, e ele não falava nada. Até que chegou um determinado ponto, ele viu que não teria muito mais tempo, que ele estava quase chegando, e ele falou, vou direto ao ponto. Foi bem objetivo. Olhou para o condutor da carroça e disse, o senhor está preparado para morrer? E ele com chicote na mão, imagine, o que ele fez? Mas deu uma chicotada no cristão, jogou ele fora da carroça e foi embora. Aí duas coisas. Quando ele chega à igreja, daquela forma, com a roupa toda desalinhada, né? E as pessoas perguntaram, o que aconteceu?
Ele falou, são as perseguições que eu passo por pregar o Evangelho. Então nós pensamos, qual é o ponto? A responsabilidade que nós temos da forma que nós devemos abordar a mensagem. Não é chegando para as pessoas e tentando primeiro convencê-las de nada, porque nós não convencemos a ninguém. A Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. A nossa missão o que é? É levar a mensagem. Agora a mensagem, a responsabilidade por levar a mensagem, nem sempre ela é falada, aliás não deveria ser falada. Um dos grandes teólogos, Santo Agostinho, tem uma frase muito oportuna. Ele diz assim, pregue o Evangelho e, se necessário, use as palavras. Então a pregação do Evangelho é mais um testemunho. E Daniel ali, pelo relacionamento bom que ele tinha com o rei respeitava muito a Daniel. O rei sabia que Deus estava revelando algo através de Daniel. Mas eu tenho uma participação aqui do Daniel Pacholuk, que diz assim, o sentimento do orgulho precede o sentimento de autossuficiência. Ou seja, primeiro eu sinto orgulho, logo eu me sinto autossuficiente. E ofusca a nossa dependência de Deus, contribuindo apenas para a ruína daquele que o sente. Deus nos criou para sermos o quê? Co-criadores. Eu diria, Deus é criador, nós podemos ser o quê? Criativos. Mas quando reclamamos o domínio e o controle sobre o que criamos, ou inventamos, ou qualquer coisa, caímos em orgulho. Porque eu olho para aquilo e não atribuo a Deus. Eu tenho um talento, eu desenvolvo esse talento, eu dou graças a Deus por isso. Assim deve ser. Eu reconheço que isso vem de Deus. Assim como Deus dá, Ele pode tirar. Agora, qual é o problema? Quando eu acho, não, eu sou bom, eu não preciso de Deus. Olha, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou agindo da forma como Deus nem imagina. Por que eu dependo dEle? Então esse é o problema, quando a gente sente a autossuficiência. Então agradecemos aqui o Daniel pela oportuna colaboração e vamos continuar aqui acompanhando e falando. Aqui, então, e Daniel, então, educadamente, ele expressou o desejo que o conteúdo se referisse aos inimigos, mas ele foi fiel à mensagem. Aí no verso 20 a 22 diz assim, pode ler para nós lá, calma. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia, cortai a árvore e destruía. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Então, antes ainda de falar a mensagem específica, Daniel ainda passou um melzinho, né? Chegou para o rei e disse, olha, rei, o senhor é o comparado, e fez toda uma cena para que o rei ficasse com o coração aberto, disposto a ouvir a mensagem que ele tinha, que era uma mensagem de advertência. E isso muitas vezes na nossa vida, como o Olívio falou, a gente passa essa fase, que é a fase de ter uma relação interpessoal com a pessoa, a fase de daqui a pouco buscar com que a pessoa ela aceite, ela recepcione, ela tenha uma abertura maior para o que a gente tem a dizer para ela, e a gente já vai direto na mensagem. E muitas vezes isso faz com que a pessoa se feche. A gente pega muitas vezes, quem tem alguma opção política, de direita ou de esquerda, se começa um discurso contra a sua opção política, por exemplo, você já nem ouve o que a pessoa tem a dizer. E Daniel, ele sabia disso, então ele primeiro foi e abriu o espaço, preparou o terreno para que ele pudesse estar semeando a mensagem. Era uma mensagem de advertência, era uma mensagem dura sim, mas ele preparou para que o rei tivesse com o coração aberto a receber. E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é, o erro de Nabucodonosor era ser poderoso? O problema é ele ser poderoso? Era esse o problema dele? O problema é ele ter dinheiro? O problema é ele ser o rei que até então, não, né? Até hoje, né? Que a gente viu depois pela estátua da cabeça de ouro. O problema é ele ter esse poder todo? Era esse o problema de Nabucodonosor? Era ter alguma coisa? Ou o problema era... Qual que era o problema?
Na verdade, antes de responder a sua pergunta, Eduardo, eu queria chamar um ponto que me chamou a atenção na característica da forma como Daniel passou a mensagem. Na verdade, ele, digamos assim, amaciou a carne, né? Mas eu vejo um grau de sabedoria muito grande em Daniel e de empatia, porque ele sabia qual era a situação do rei. E que se ele fosse direto ao ponto, talvez não tivesse chance do rei se arrepender, porque ele ia endurecer o coração e não ia querer ouvir. Então, eu acho que isso é uma sensibilidade que nós também temos que ter quando a gente for falar a verdade para as outras pessoas. Ele tem que, além de ter um momento certo, né, tem que ter a sensibilidade no ponto certo. E eu acho que isso é uma questão de maturidade, porque a maturidade nada mais é do que você ser flexível. Você saber lidar com o que a pessoa está pronta para receber e o que a pessoa também te transmite, né? Então, ele teve a sensibilidade de entender a situação do rei e passar a mensagem conforme o rei tivesse uma chance de arrependimento. Então, não adianta, igual a história do Olívio, a gente chegar e falar, você está pronto para morrer? A pessoa não vai dar ouvido para o que você vai falar. Porque talvez o momento que ela esteja vivendo seja um momento que o rei estava passando, que o ego dele estava falando mais alto, né? Então, a gente tem que ter sensibilidade também, entender o momento e a situação que as pessoas estão passando e se assemelhar para poder transmitir o que a gente tem para transmitir, né? Interessante aí que o Anetel, o irmão fez um comentário, eu achei bastante pertinente, que por isso que foi até lá, e que ele fez uma pergunta que revela exatamente qual era o sentimento de Nabucodonosor naquele momento. Ele pergunta por que ele, sabendo que Daniel era aquele que poderia interpretar o sonho, ele chama os sábios, ele dá essa oportunidade a eles, né? O que eu penso, meu pensamento, é que mesmo o rei sabendo que Daniel tinha ligação com Deus, ele recebia orientação de Deus, ele queria diminuir essa importância. Ele também tinha talvez um sentimento um pouquinho de inveja de Daniel, porque ele também gostaria de ser como Daniel, interpretar os sonhos, o próprio sonho. Então ele queria assim, não dar muita bola para ele, vamos virar as costas, vamos dar oportunidade para outros. De repente aparece alguém que dá uma interpretação que me agrade. É que remete também à autossuficiência, né? Autossuficiência. E aqui até de novo, né? Quer ver, Cauane, Eduardo, tem uma participação, achei bastante oportuna aqui também. É do Denis, é aqui da igreja mesmo. Ele fala, nos dias de hoje, um dos grandes perigos do orgulho são o quê? Redes sociais. As pessoas se tornam blogueiras com muitos seguidores, têm sucesso, falam até de Deus, ganham muitos seguidores, mas o seu orgulho os leva a crer que tudo é graças a si mesmos e não a Deus. Seria esse o exemplo de orgulho que fala a lição aplicada aos dias de hoje? Eu diria que é perfeitamente possível, né? Não apenas isso, mas qualquer coisa que você faça e que o resultado positivo seja atribuído a você mesmo, a sua capacidade, você começa a roubar de Deus aquilo que é mérito dele. Então esse é um ponto importante. Contextualizar também para os dias de hoje. E aplicando aqui, porque a lição está dizendo bem isso. A lição de segunda-feira diz assim: o rei havia realizado uma vasta obra de construção em Babilônia. Os jardins, os sistemas, os canais e centenas de templos e outros projetos transformavam a cidade em uma das maravilhas do mundo antigo. Mas como ele fez isso? E aí aqui fala, né? Com a exploração de mão de obra escrava e negligência em relação aos pobres. Então o orgulho de Nabucodonosor não apenas impediu ele de reconhecer a Deus, mas também fez ignorar as necessidades, né? As dificuldades e as necessidades das pessoas mais frágeis. E tem um texto do Espírito de Profecia que ele aborda um pouco da necessidade. Eu acredito que muitos de nós, quando a gente está falando da questão dos pobres, dos necessitados, a gente normalmente foca na necessidade do pobre, na necessidade que quem está passando por uma situação de vulnerabilidade tem. Mas, na verdade, isso, na maioria das vezes, quando executado de maneira correta, essa doação, essa disponibilidade, isso é algo que serve para nós, não é para o pobre. O pobre é uma maneira, um instrumento, uma ferramenta que Deus tem de moldar o nosso coração. E muitas vezes a gente fica pensando, eu vou lá ajudar ele porque a necessidade dele. Não, a necessidade é nossa. Quando a gente está encontrando com um pobre na rua, quando a gente está encontrando com um necessitado no nosso trabalho, quando a gente está encontrando com alguém, é uma oportunidade que Deus está nos concedendo de moldar o nosso coração.
Não é uma oportunidade que Deus está dando para ele que me viu e agora eu vou lá ajudar ele. Não, é uma oportunidade que eu tenho de ter o meu coração transformado. Eduardo, posso falar até uma coisa? Pode. Que na igreja nós tínhamos um trabalho que era feito, isso há muito tempo atrás, eu acredito que até hoje ainda aconteça, era aquela distribuição de alimentos, que se fazia em praças públicas, as pessoas necessitadas, né? Então, uma vez a gente estava participando de estudo, a gente presenciou ali algumas situações assim muito estranhas no nosso meio de convívio, né? Pessoas tentando se agredir para furar fila e tal, e pessoas embriagadas. E o que a gente fazia ali naquele momento? A gente ia, entregava o alimento, conversávamos com essas pessoas e também deixávamos um folheto da igreja, com alguma mensagem, que era um objetivo missionário também, né? Qual era o problema? Quando chegava sábado, as pessoas vinham à igreja, do jeito que elas são. Maltrapilhas, embriagadas, e nós não estávamos preparados para recebê-los. E havia todo um incômodo, um desconforto. Aí eu fiquei pensando nisso que vocês estão falando. Para quem quer esse trabalho? O trabalho é correto? Sim, evidentemente que é necessário. Porém, para nós mesmos que estamos fazendo o trabalho, de você presenciar uma outra realidade e de você oferecer às pessoas não apenas alimento, dinheiro ou um lanche, uma comida, não é isso. Companhia, atenção, sentar no meio-fio ali e ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Apenas isso. É aquilo que ela precisa. E muitas vezes nós confundimos, queremos fazer tudo, como a história da carroça, né? Falar tudo jogado uma vez só para cima da pessoa. Não é esse o ponto. E até voltando aqui um pouquinho, eu vou agradecer aqui também a participação do Rafael Ribeiro, que tem nos ajudado bastante aqui no estudo interativo, Rafael. Muito oportuno. Ele volta naquele ponto lá da questão do rei, né? Que ele sabia exatamente com quem ele estava lidando quando ele teve esse sonho. Mas ele procurou primeiro os sábios que eram convenientes, que falariam coisas agradáveis, com medo de serem mortos. Ele não foi procurar direto Daniel, mas, contudo, ele foi obrigado a ouvir a verdade por meio de Daniel, a verdade que vinha de Deus. E agora, retomando o ponto aí da pobreza, né, dessa questão que nós estamos tratando. Nós vamos entrar daqui a pouco, assim, na parte final, que fala sobre a questão social, né, das diferenças sociais. Mas antes disso, você estava comentando aqui da questão da existência dos pobres no mundo. Eu vou dizer, não é pobreza apenas no aspecto material, não. Hoje, talvez a maior pobreza seja o que se falou, uma pobreza de espírito, muitas vezes. Das pessoas que não têm discernimento, das pessoas que não têm conteúdo em sua vida. Elas são carentes e abraçam qualquer doutrina que ouvem, que seja uma promessa de uma vida melhor aqui no mundo. E quando Jesus esteve aqui, ele diferenciou bem isso. Ele colocou assim, que no mundo sempre teremos os pobres. É uma realidade, isso não vai mudar. E o que os pobres, então, as pessoas que são menos favorecidas, podem, então, representar para nós? Um desafio, algo que nós podemos minimizar, em termos de necessidades, mas também aprender com isso. Moldar o nosso caráter, a nossa maneira de ver as coisas. Porque se nós temos autossuficiência material, a tendência é não sentirmos necessidade espiritual. Se nós olharmos os países que são mais desenvolvidos, onde as diferenças sociais são menores, nós percebemos que há uma estagnação espiritual. Não se há muita procura às igrejas, as pessoas se acomodam, porque elas percebem, eu não preciso disso, eu acabo vivendo por mim mesmo, isso cria o que? Autossuficiência. Agora, nos dias de hoje, aqui dentro da igreja mesmo, como que nós poderíamos encarar esse tipo de desafio? Como que nós podemos conviver com isso e como nós podemos trabalhar com a nossa própria maneira de enxergar as coisas? Eu acho que vai muito da gente se pôr no lugar do outro, né? Novamente, a gente falando da sensibilidade. Você entender o que a pessoa realmente precisa e não você simplesmente dar o que você acha que a pessoa tem que receber. Ah, não, é pobre, eu tenho que ir lá dar comida. Às vezes a pessoa não está precisando daquilo, né? E às vezes a pessoa está precisando de um abraço ou de ser ouvida. Então, dentro da nossa igreja, a gente tem inúmeras, uma diversidade muito grande de classes sociais, de pessoas. E quanto a gente está se aproximando dessas pessoas, entendendo suas histórias e trazendo algo para si, né? Porque de certa forma a gente também cresce com isso, né? E levando algo para outra pessoa. O quanto a gente está trabalhando nisso, né? E quando eu falei da gente mudar esse enfoque, olha que interessante que diz aqui Testemunhos para a Igreja, no volume 4, página 551 e 552.
Então, Testemunhos para a Igreja, depois quem quiser ler com calma, volume 4, páginas 551 e 552, diz assim, ó: não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas, pois a diversidade de condições que caracteriza os seres humanos é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Muitos têm insistido com grande entusiasmo que todos os homens devem ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus, mas esse não era o propósito do Criador. Cristo afirmou que sempre teremos conosco os pobres. Os pobres, bem como os ricos, são comprados por seu sangue. E entre os seus professos seguidores, na maioria dos casos, os primeiros os servem com singeleza de propósito, enquanto os últimos estão constantemente colocando suas afeições nos tesouros terrenos e Cristo é enfraquecido. Acho que é o ponto de trazer uma responsabilidade para si, né, Eduardo? De certa forma, se a gente para de olhar para o outro e fica só acumulando nossas riquezas, pensando na nossa carreira e esquecendo o propósito de Deus, a gente acaba se tornando, de certa forma, um Nabucodonosor, né? Então, eu acho que a gente tem que ter... Deus, na verdade, Ele dá essa oportunidade para a gente, durante o nosso dia a dia, na igreja, seja no trabalho, na faculdade, aonde que você estiver, Ele dá essa oportunidade para você trazer essa responsabilidade para si, né? Você ter a sua autoafirmação de que você é filho de Deus e que você já é muito abençoado. Então, a ponto de você compartilhar isso e esquecer um pouquinho o ego. É um reconhecimento que acaba proporcionando a nós o espírito de gratidão e que também mais bênçãos vêm, né? Eu queria falar que o Luiz Carlos está falando, acompanhando o estudo, está em Bruxelas, na Bélgica, mandando um abraço a todos da Igreja Central. Nós retribuímos a eles também, a sua família, a ele e a sua família. E gostaríamos de falar aqui a respeito agora do sonho propriamente dito, né? Vocês não falaram ainda, né? Não. É que às vezes eu me distraio aqui com as perguntas, posso perder um ponto ali, mas isso é normal. Agora, a questão do sonho, que ele sonhou e o que aconteceu com o rei? Eduardo, o que houve? O que aconteceu com o rei? Qual era a interpretação do sonho? Então, a Cauane leu ali no verso 20 e 22 o que aconteceria, mas o rei, então, ele teve uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade. A gente, lembrando um pouquinho do que a gente estudou nos primeiros 3 capítulos, primeira oportunidade do rei foi quando ele viu que os jovens que tinham sido cativos, que tinham sido separados, Daniel e os outros 3, eles eram mais doutos, eles tinham um conhecimento maior do que os demais. Então ele teve essa oportunidade. Depois ele teve a oportunidade na interpretação do sonho, da estátua, de reconhecer. Depois ele teve a oportunidade na fornalha ardente. E agora ele estava tendo mais uma oportunidade através da interpretação do sonho. E é importante a gente ir absorvendo alguns conceitos que a lição desse trimestre está trazendo para a gente, porque o livro de Daniel, de uma maneira geral, né, no lato sensu, vamos dizer assim, ele está trazendo uma interpretação, uma profecia apocalíptica, certo? A gente estudou isso aqui nas primeiras lições, mas nesse caso em específico, aqui para o rei, Daniel ele fala que poderia ser alongado esse período de benevolência, vamos dizer assim, né? E aqui a gente está tratando uma profecia clássica, uma profecia condicional. Para quem não lembra bem, que essa questão da profecia clássica, profecia apocalíptica, no dia 31 de dezembro tem lá a definição, na lição da Escola Sabatina, dia 31 de dezembro, traz lá a definição que fala sobre, tem um título que fala da soberania e incondicionalidade das profecias. Então a profecia apocalíptica, ela é incondicional. O que o rei viu na estátua não ia ser modificado, independente da ação do rei, a sequência dos reinos. Mas o que o rei sonhou poderia ser modificado, que foi o que aconteceu na Bíblia. A gente vê a história de Jonas, a gente vê outras histórias que a própria lição está trazendo aqui, em 2 Reis 20, 2-5, Jeremias 18, 7 e 8, e na história de Jonas também. Então o rei teve uma oportunidade de não passar pelo que ele passou, mas ele não aproveitou. Tinha uma condição. Novamente. Tinha uma condição. Qual que era a condição? O que o Daniel falou ali que precisava, né? Uma delas é o que a gente estava falando aqui. Ele, além de ter esse orgulho quebrado, Daniel ainda explicou como que ele deveria ter esse orgulho quebrado, que era ajudando os pobres. Daniel ainda ele deu enfoque,
Ele deu mais uma dica prática de como o rei poderia fazer isso. Mas o rei ignorou, né? Então o rei, ele fez que não era com ele de novo, continuou seguindo nos conceitos, nas ideias que ele tinha, e aí veio uma doença, né? A lição comenta aqui que foi uma condição mental patológica, chamada de licantropia ou zoantropia clínica, que leva o paciente a agir como se fosse um animal. Então imagina o rei mais poderoso da época, durante 7 anos, agindo como um animal. E a gente estava até comentando ontem, assim, como que ficava o reino daí? Será que os ministros do reino assumiram? Como é que fica uma condição? Será que nos primeiros momentos eles acharam que o rei estava brincando? Imagina como é que tu chega para o rei mais poderoso do universo, aí o rei decide acordar, começar a pastar que nem um boi, e aí tu é lá um dos ministros do rei, tu está olhando aquilo, o rei está de 4 pés andando, fazendo barulho de, sei lá, de porco, e tu ainda ali, calma, será que o rei está brincando? O que está acontecendo? E aquela circunstância começou a ficar cada vez mais latente ali entre o pessoal, aí o povo começou a comentar, imagina só, agora o nosso líder, o líder da Babilônia, está agindo como um animal. Olha a condição, olha a situação que o rei se colocou, e o problema que ele trouxe para o lugar que ele considerava o lugar mais belo do mundo, para o lugar que ele tinha construído. Então tudo isso estava prestes a se colocar em ruína, porque o líder já não estava mais presente. Então, isso aplicando para a nossa vida, o que adianta, né? Muitas vezes, nós como rei do nosso lar, como rei da nossa vida, a gente ter esse ego, esse egoísmo, essa visão de que nós podemos tudo, se de uma hora para outra isso pode ser modificado. Foi num abrir e num fechar de olhos. A lição fala que o rei estava pensando, quando ele proferiu algumas palavras, andando pelo palácio, virou o mindset. E aí ele passou a se comportar dessa forma, e isso durou, não 1 ano, 2 anos, durou 7 anos. A gente fala 7 anos parece pouco, né? Quando a gente pega na história bíblica, de milhares de anos, mas imagina o que aconteceu em 2013. Você lembra alguma coisa que aconteceu em 2013, 2014, na sua vida? De lá para cá? Ontem a gente estava falando, o que a gente lembra de 2014, o 7-1, né? Coisa que marcou, assim, né? Mas algumas outras coisas foram acontecendo, foi um período de 7 anos na história, em que a Babilônia ficou estagnada também, sob o ponto de vista de falta de líder, e a Bíblia não conta isso em detalhes, mas é de se imaginar que não ia ter como ter outro rei lá, e a situação fica, o rei está vivo, mas ele está se portando como nunca antes aconteceu na história, e aí fica um cenário em aberto para a gente refletir o quão dependentes somos de Deus, sendo cristãos ou não, acreditando ou não, a nossa dependência de Deus, ela é absoluta. E nós vemos aqui que a queda do rei foi proporcional ao seu orgulho. Então ele, como representante da nação mais poderosa do planeta naquela ocasião, ele foi submetido à condição mais humilhante e se tornou literalmente um animal, convivendo com os animais e sendo ridicularizado por todos os súditos até. E o Samuel falou uma coisa interessante agora que mandou, o Samuel, o pianista, Nascimento, ele falou uma coisa bem interessante, que eu imagino, o Samuel ele ficou um período fora aqui do Brasil, ele ficou um tempo nos Estados Unidos, voltou, e ele fala uma questão da carência, muitas vezes a carência afetiva, de sermos acolhidos pelas pessoas, de sermos muitas vezes reconhecidos, até nas coisas simples que nós fazemos. Ele está relacionando aqui aquela questão da pobreza que nós falamos, e vemos que isso é natural, quando você está no seu espaço, você tem um certo domínio. Quando você transpõe esse espaço e ingressa num espaço alheio, você se sente fragilizado. E é importante que nesse momento você seja conduzido a uma situação de igualdade. E o rei não teve nunca esse pensamento, ele sempre se achou o Todo-Poderoso. Basta verificar toda a história dele, todos os atos que ele praticou. Mas uma coisa muito interessante que eu vejo aqui agora, tá, partindo para o final do estudo, é assim. Livro de Jó. Quando é que Jó recebeu a cura? Lembra bem a passagem que diz? Quando Jó orava pelos seus amigos. Ou seja, quando ele parou de prestar atenção em si mesmo. Nabucodonosor, o que aconteceu com ele? Em que momento a saúde dele foi restaurada? Quando ele olhou para o céu, né? Está vendo? Ele olhou para os céus. Tirou do umbigo e olhou para o céu.
Tirou os olhos do próprio umbigo e olhou para os céus. E reconheceu, foi uma atitude simbólica, mas que o que demonstra, ele reconhecia agora o poder soberano de Deus. E nós vemos agora no capítulo 4, Daniel, que é escrito praticamente por ele, né? E nós vemos ali, como o Eduardo comentou ontem, nós podemos fazer uma menção breve, até em função do tempo, que é escasso, que nesse momento, os historiadores relatam que essa narrativa, ela é fidedigna, por que razão? Que foi escrita pelo próprio rei, porque não era comum que historiadores mencionassem atos negativos dos reis. Não, porque o próprio rei jamais falaria de si mesmo de forma negativa. E ali ele fala, né? Ele reconhece que ele foi longe demais em termos, porque ele recua. Naquele momento ele para. Ele retrocede naquela trajetória e literalmente se converte. Ele estava indo numa direção de arrogância, de orgulho, de repente ele muda a direção dele e percebe que esse era o caminho. E Deus restituiu a ele o reino e o poder? Sim. E veja que esse também é um ponto de crescimento, né, que a gente traz para a nossa vida. Porque se você reconhece a sua situação e expõe as suas fraquezas, você tem a oportunidade de mudança. Então, foi justamente o que aconteceu com Nabucodonosor. A partir do momento que ele olhou para o céu, ele enxergou quão frágil ele era. Isso em qualquer situação, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal, né? Então, quando você expõe as suas fraquezas, você reconhece a sua situação e você tem uma chance de mudança. E isso aconteceu com Nabucodonosor, literalmente, né? Foi uma mudança da água para o vinho, né? Reconhece a dependência de Deus. E Deus vira as costas para nós? De forma alguma. É isso que Ele quer, que nós reconheçamos a nossa dependência dEle. A lição da próxima semana vai falar sobre do orgulho, da arrogância, a destruição. Nós vamos ver sobre, agora o neto, Belsazar, né? Que tem aquela inscrição na parede, que ele profana os utensílios do templo. Até na lição dos jovens dessa semana até já fez uma abordagem. Já foi comentado na lição dos jovens, mas é um emaranhado do 5 com 4. Então a gente abordou mais o capítulo 4 mesmo aqui hoje. Exatamente. Então, Eduardo, você quer falar com o desejo final ou nós vamos fazer o fechamento? Para fechar aqui, a gente vai ter a oportunidade agora de louvar a Deus através da música Sonda-me. Enquanto o pessoal do louvor vem entrando, eu só queria ler com vocês, deixar essa reflexão, porque afinal de contas a gente está aqui não é para dar uma lição de moral ou achar que... Não, na verdade nós estamos aqui discutindo junto. E o questionamento que eu trago aqui, eu não trago para vocês, eu trago para mim também. E é uma pergunta que traz... No último dia da lição de sexta-feira, a pergunta número 1 diz assim, ó: quanto me desagrada que os outros me tratem como inferior, ou não notem a minha presença, ou interfiram nos meus negócios, ou me tratem com condescendência, ou se exibam na minha frente. Quanto nos incomoda ter outras pessoas superiores a nós, quanto nos incomoda a gente não ser o primeiro, quanto nos incomoda nós não estar numa posição de destaque, seja onde for. Eu acho que essa é a maior reflexão que a gente pode trazer do que aconteceu com Nabucodonosor, para que não aconteça nas nossas vidas também.